Olá, jovens! Vamos resolução de mais uma questão da Universidade Federal de Lavras. A questão quer saber qual que é a força mínima que você tem que exercer sobre um quadro que está prestes a cair, desprender de uma parede, para evitar a sua queda. Ele forneceu aí o valor da aceleração gravitacional, o coeficiente de atrito estático entre a parede e o quadro e a massa desse quadro. Vamos fazer um desenho representando as forças que atuam no quadro. Ali tem a parede, o quadro, e as forças que atuam no quadro são a força que é feita perpendicular à parede para evitar sua queda, o peso que a terra está puxando ele para baixo, quando você empurra o quadro contra a parede empurra ele de volta, é a famosa força de reação normal, e como o quadro está pressionado contra a parede, sendo puxado pela terra para baixo, ele empurra a parede para baixo, a parede empurra ele para cima, que é a famosa força de atrito. Para que o quadro não caia, é necessário que a força de atrito seja igual ao valor do peso. Este tipo de atrito, sem deslizamento, chama-se atrito estático. O atrito estático é variável. Ele vale desde um valor maior do que zero até um valor máximo, que é a força de atrito estático máximo. Essa força de atrito estático máximo, a gente sabe calcular. A força de atrito estático máximo é o μ estático vezes a força normal. Nesse caso, a força normal e a força F têm o mesmo valor. Então, a força de atrito estático máximo é o μ estático vezes F. Pois bem, ele quer a força mínima, ou seja, o menor valor de F, para evitar a queda. É quando a força de atrito estático máximo se iguala ao peso. Aí nós teremos a força mínima. Ou seja, a força de atrito estático máximo, ela tem que ser maior ou igual ao peso. Se ela for maior que o peso, então a força de atrito que vai atuar é um valor menor que o estático máximo e vai igualar com o peso. Agora, se essa força for diminuindo, e ela diminui, porque se você fizer uma força F cada vez menor, a força de atrito estático máximo vai diminuindo, e o menor valor que ela pode assumir, está aqui, ó, é na igualdade quando ela se iguala ao peso. Então a gente vai pegar e substituir o F é estático máximo pelo μ estático vezes a força F. Isso tem que ser maior ou igual ao peso. Peso é massa vezes gravidade. Ou seja, o F tem que ser maior ou igual a mg dividido pelo μ estático. Substituindo valores, essa força F então tem que ser maior ou igual a massa é de 10 kg, o G também é de 10 e o μ estático 0,4. 100 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 1000 dividido por 4. A força F tem que ser maior ou igual a, então, 250 newtons. A força mínima, então, é 250. A resposta alternativa D. Ou seja, se você fizer uma força de 250 newtons, a força de atrito estático máximo vai ser igual ao peso, 100. Se você fizer uma força maior que 250 newtons, por exemplo, uma força de 1000 newtons, 1000 newtons vezes o coeficiente de atrito, que é 0,4, dá 400. O estático máximo, 400, mas como a força peso vale 100, 10 vezes 10, o atrito que estará atuando também vale 100. O estático máximo, lembre-se, é o máximo valor que a força de atrito pode assumir. Não significa que é o valor que a força de atrito vale. Se o quadro vai ficar parado, a força de atrito vale um valor igual ao peso, que é de 100 newtons. Ok, jovens? Está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.